Olá, meu nome é Diogo, sou advogado do escritório e hoje eu estou aqui para falar brevemente sobre o contrato de locação empresarial e a proteção do ponto empresarial dentro do contrato de locação empresarial. Falar brevemente acerca da lei do inquilinato, mais especificamente no artigo 51, 52, 72, que são os mais importantes para esse tema desse vídeo, que é referente ao contrato de locação empresarial e ponto empresarial. Bom, muitas vezes quando o empresário vai empreender, abrir um novo negócio ou mudar o seu negócio de lugar, ele não quer se ver surpreendido por exemplo, uma retomada insincera do locador do imóvel, o real proprietário do imóvel. Para isso, ele sempre tem que se cercar de todas as maneiras possíveis, legais, de que ele não vai ser surpreendido com essa retomada insincera do locador. Contudo, para ele poder exercer esse direito de permanência no imóvel, que é o direito de inerência ao ponto empresarial, ele tem que preencher alguns requisitos. Para o preenchimento desses requisitos, muitas vezes você tem que observar antes mesmo da confecção do contrato. E na confecção do contrato, estabelecer algumas cláusulas de proteção, nesse caso pro locatário, em relação ao locador, para a proteção do ponto empresarial. Só uma colinha aqui, do artigo 51, o contrato verbal não autoriza o exercício do direito de ação, que a gente vai falar mais para frente acerca da ação renovatória. O prazo mínimo do contrato tem que ser de 5 anos, ou a sucessão de outros contratos que, se somados, vão dar 5 anos. Faz um contrato de 2 anos, faz um contrato de 3 anos, a soma desses contratos também vale nesse período mínimo de 5 anos. E também o empresário tem que estar exercendo a mesma atividade empresarial no ponto empresarial, o qual se pretende a renovatória, pelo prazo mínimo de 3 anos. O que são esses 3 anos aqui do inciso 3 do artigo 51? Esses 3 anos seriam um prazo que o legislador entendeu que é o suficiente para o empresário gerar uma clientela, gerar uma identificação com o ponto empresarial e com a região do qual ele está se estabelecendo. Muitos negócios, hoje em dia, ainda dependem do ponto empresarial, depende daquela localização física. Muito embora muitos negócios hoje se estabelecem em redes sociais, em canais, em sites, muitos outros negócios dependem do ponto empresarial para se manter. Então, por exemplo, se você, locador do imóvel, pretende retomar, sem nenhum motivo aparente, retomar o imóvel somente porque você, locador, entende que a sua propriedade você pode retomar a qualquer momento, com um bom contrato, com uma boa assessoria jurídica, por exemplo, você poderia exercer o seu direito de inerência ao ponto e não se ver surpreendido com essa retomada insincera do ponto empresarial. Para exercício desse direito de inerência, que é o chamado do ponto empresarial, você pode exercer o direito da ação renovatória. O que seria a ação renovatória? No interregno de 6 meses a 1 ano do último contrato de locação empresarial, o empresário locatário deve ingressar com uma ação judicial pedindo a renovação compulsória do contrato de locação empresarial. Lembrando sempre que para exercício desse direito de ação renovatória, o empresário locatário deve ter cumprido todos os requisitos do artigo 51 da lei do inquilinato. Somente não vai poder exercer o direito de ação renovatória do que se refere aqui o artigo 51, que você cumpriu todos os requisitos, e o proprietário do imóvel, o locador no caso, ele vai poder exercer o direito dele de propriedade, nesse caso, que tem que ter uma balança entre o direito de propriedade e o direito de inerência ao ponto, se ele demonstrar ao judiciário, por exemplo, algum dos requisitos aqui do artigo 52, logo em seguida. Alguns, só para dar de exemplo, seria por determinação do poder público, o imóvel viesse a ser utilizado por ele próprio para transferência do fundo de comércio, não preencheu o autor os requisitos estabelecidos na lei, por exemplo, um contrato verbal e o empresário locatário ingressa com a ação e ele tem um contrato verbal, por exemplo. Nesse caso, ele não poderia exercer o direito de ação renovatória para, por intermédio do judiciário, requerer a renovação compulsória. Lembrando sempre que, para balancear de novo o direito de propriedade com o direito do ponto empresarial, o direito de inerência ao ponto, o judiciário decidiu, o STJ, não pode prorrogar pelo prazo, só pode prorrogar, na verdade, pelo prazo máximo de 5 anos. Que seria o prazo razoável, entende o judiciário, para a renovação compulsória do contrato de locação empresarial.
O ponto central disso tudo é que, mesmo que você tenha um contrato de locação empresarial estabelecido há, por exemplo, 4 anos, você deve pensar se esse contrato está de acordo com as suas pretensões. Se você pretende ficar naquele imóvel por mais 3 anos, se você pretende não ficar naquele imóvel, e o próprio locador considerar se ele vai fazer um contrato de longo prazo, se em pouco tempo ele vai querer, entre aspas, querer o imóvel e não vai cumprir nenhum dos requisitos do artigo 52, não vai usar, não tem uma proposta maior, o poder público não vai pedir o imóvel, então tem que balancear os interesses do locatário com os interesses do locador. Sobre esse assunto tem bastante coisa para falar, que é entre o direito de inerência ao ponto, o direito de propriedade, mas para a gente manter os vídeos curtos dessa forma, por hoje é só, então no próximo vídeo a gente aprofunda mais no tema.